amplitude térmica. A onda de calor na região sul fez a temperatura máxima na tarde desta terça-feira chegar a 41,1 graus em Morretes, cidade que fica na faixa leste do Paraná, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. E hoje o Rio Grande do Sul já amanheceu com uma queda abrupta da temperatura por causa do avanço de uma massa de ar frio. A quarta-feira começou gelada, com mínima de 11,6 graus, registrada na cidade de Santana do Livramento, que fica no extremo sul do estado. E quem vai trazer um panorama de chuva e temperaturas para a gente é o meteorologista do Canal Rural, o Arthur Miller. Esse calorão, né, Arthur, inclusive aliado à restrição hídrica no interior ali do Rio Grande do Sul e também em outras áreas também, de parte do oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul até nordeste do Paraná. Calorão com falta de umidade, essas duas coisas trouxeram aí um estresse hídrico para as lavouras, né? Até existem áreas de lavouras de cana-de-açúcar que tem uma diminuição de sacarose e, consequentemente, diminuição de produtividade. Então, eu queria que você falasse para a gente se o calor vai diminuir, inclusive, no sudeste do Brasil. Eu aqui já percebi que a quarta-feira de cinzas está cinzenta mesmo, não é verdade? E até quando vai aí essa temperatura mais amena para o centro-sul? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Tendência agora com essa frente fria avançando, o ar frio predomina na região sul, mas avança para o sudeste, trazendo principalmente temporais aqui em toda essa mancha vermelha, ficando aí sob risco aí de rajadas de vento intensas e com volume que pode chegar aí a 70 milímetros em 24 horas, deixando aí principalmente a faixa litorânea sob aí o alerta de alagamentos até possíveis deslizamentos. Com a tendência desse ar frio já subindo no Rio Grande do Sul, chega aí no sudeste também a partir de amanhã, e a tendência é que amenize as temperaturas, aí, principalmente no interior da região, com a temperatura começando a se elevar somente a partir de domingo, sem onda de calor, porque onda de calor aí prevista somente para o início de março. A chuva passou rapidamente pela região sul, o volume não foi tão elevado, precisa chover mais no Rio Grande do Sul para reverter o quadro de déficit hídrico. Isso deve ocorrer somente na semana que vem, quando temos aí, então um sistema de baixa pressão atuando na região. Para as demais áreas, vamos ver nas imagens de satélite, a frente fria vai avançando, levando aqui chuva para a região sudeste e parte do centro-oeste. Tempo firme ainda em Mato Grosso e boa parte aqui do interior da região nordeste, com a zona de convergência intertropical, levando chuva lá para a faixa norte do país. No decorrer de amanhã, vamos ver aí que essa chuva continua lá na parte norte do país, bons volumes aí no norte do Piauí, faixa leste aí do Pará, com volumes que podem passar de 100 milímetros, mas podem passar também de 100 milímetros aqui no sudeste de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro, deixando aí o estado, né, do Rio de Janeiro ainda sob alerta de alagamentos. Região sul, predomínio do ar mais frio, com chuvas somente aí na faixa oeste da região, de forma pouco volumosa. Favorece os trabalhos em campo, porque a chuva vai voltar aí com um bom volume somente na semana que vem. Como vamos ver no mapa para os próximos 5 dias, tendência dessa chuva, que vai começar aí a partir de hoje. Olha, como o volume é bom em Mato Grosso do Sul, chega no sul de Goiás também, partes aqui do sul de Mato Grosso, já chegando também no interior de São Paulo e Triângulo Mineiro, ajudando aí a repor a umidade do solo, porque o volume deve passar aí de 60 a 70 milímetros, aliviando também o calorão. É uma chuva que chega à tarde, mas pelo menos aí alivia a situação dos produtores. Agora eu queria comentar um outro assunto com você, que é bem curioso, explosão solar, né, Arthur? Que começou aí na última semana. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é exatamente isso e quais são os impactos no clima. Então, para a gente explicar, né, eu trouxe aqui um gráfico aqui da NOAA sobre essa questão aí do ciclo solar. Só para entender bem, né, que o Sol é uma estrela, né, diferente da Terra, que é um planeta, e basicamente eles têm duas diferenças, né? A Terra gira como um corpo sólido, e aí temos um polo sul e um polo norte, que também não é só o gelo, temos um campo magnético que servem como escudo justamente para nos proteger dessas tempestades. O Sol, ele tem aí um que a gente chama de uma rotação diferencial, digamos que a parte sul gira numa velocidade diferente da parte norte, ou seja, o campo magnético dele fica bagunçado, tem vários polos, e o que acontece? Quando várias linhas desse polo magnético se aglomeram num ponto, acabam formando aí as manchas escuras, as manchas solares que se tanto fala. Que é o quê? É o aprisionamento do calor que fica ali retido naquele campo magnético, e o que acontece? Chega um ponto que ele fica tão estável que essas linhas se rompem e aí sim temos a tal das explosões solares. Então, como podemos ver aqui nesses dois gráficos, aqui é quantidade dessas manchas solares
vistas no Sol, e aqui embaixo é esse fluxo aí de calor que o Sol vai emitir com a explosão. Então aqui temos a tendência que os dois gráficos são parecidos, porque tem uma relação dessa quantidade de manchas solares e também da atividade solar, com essa linha azul representando o que é observado e a linha roxa que representa, né, a previsão. Então temos aqui que 2024, ano que estamos nesse máximo. Então o que acontece? Vamos passar por esse máximo e qual que é a implicação dele? O lado mais perigoso é justamente para os meios de comunicação, porque ele emite aqui principalmente radiação na faixa de rádio, que é o quê? Impacta diretamente os meios de comunicação, porque temos aí a questão dos satélites, do GPS, porque lembra quando eu falei que a Terra tem um escudo magnético que nos protege? Então, como os satélites estão lá em cima na Terra, ficam mais suscetíveis a essas rajadas aqui solares. Então, aí isso é muito bem estudado, porque eles até alteram a rota dos satélites para evitar que os circuitos sejam afetados. E inclusive, temos aí então essa situação, né, que afeta principalmente os meios de comunicação, porque muito se confunde com relação ao clima, porque, né, pensa que o Sol, a questão do calor, mas sim, esse pequeno pulso de calor não influencia tanto o clima, né? Influencia ele na ordem de 0,22% e é só um pico de intensidade. É o mesmo que você imaginar tacar uma bolinha de gude no açude e com isso você gerar até um tsunami. E como prova disso, eu quero trazer o próximo gráfico, que mostra aqui uma sequência que eu peguei lá desde a época pré-industrial, de 1900 até a época atual, e esse último pico de intensidade que a gente viu é exatamente essa linha aqui, veja, é esse pico de intensidade. Quando a gente compara com os outros picos, porque esse ciclo acontece a cada 11 anos e é normal, veja, que ele é muito inferior aos demais ciclos que vêm ocorrendo desde 1900. Então, ou seja, não tem nada a ver com o aquecimento global, o Sol está em sua plena atividade normal e, inclusive, até como argumento, né, se a gente fosse levar em conta que os sunspots aí solares fossem influentes no clima em todo o globo, a gente deveria estar aqui, né, nessa linha descendente falando de resfriamento global e não de aquecimento. Então, ou seja, a tendência é que o Sol está diminuindo a sua atividade, mas as temperaturas na Terra continuam se elevando e a gente sabe por quê. É aí a questão aí dos gases de efeito estufa e tudo mais que a gente vem sempre abordando aqui, Priscila. Então, está aqui, até para quem ser curioso, isso aqui é tudo dado público disponível na NASA, na NOAA, inclusive, olhando aqui até a série temporal, você consegue ver a tela para 1800, 1600, porque isso já é estudado desde lá da época do Galileu, ou seja, a gente sabe muito mais sobre o Sol do que até propriamente aqui o fundo dos oceanos, Priscila. Muito bem, ou seja, explosões solares não estão ligadas aí diretamente com o aquecimento global, muito mais a emissão dos gases do efeito estufa, que a gente falou, e eu até convido quem quiser saber mais sobre esse assunto a ouvir o podcast do Canal Rural, o Canal Rural Clima, porque no episódio 299, que foi o que a gente divulgou ontem, a gente fala justamente sobre o nascimento desse termo aquecimento global. Da onde que surgiu isso, por quê, tudo baseado em dados científicos e estudos feitos por cientistas de mais aí de 200, 300 anos, tá? Então você confira lá o episódio 299 do podcast Canal Rural Clima e já aproveita e escuta o 300, que é o atual que a gente gravou hoje. Combinado assim? Arthur, obrigada por enquanto. A gente vai voltar com o Arthur daqui a pouco para responder as dúvidas dos nossos telespectadores e também para trazer um panorama do clima para a segunda safra de milho. Combinado assim? Combinado, então, até daqui a pouco. Obrigada, Arthur. E você quer saber os detalhes da previsão do tempo a qualquer hora, em qualquer lugar? Então é só acessar o QR Code que você vê aí na sua TV e ouvir aí, convido novamente o podcast Canal Rural Clima. É o único podcast diário do Canal Rural que traz informações sobre o tempo e clima, além de assuntos muito relevantes, como o impacto das mudanças climáticas no agronegócio do Brasil e do mundo. Você pode ouvir o podcast Canal Rural Clima nas plataformas Spotify, Amazon, Deezer, Audacy e Apple. Não perca essa oportunidade.